Salve torcida vascaína! Sejam bem-vindos ao canal Cruz Maltino Informa. Aqui você encontra as últimas notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, e fique informado diariamente sobre tudo do nosso Vascão. Vamos para mais uma resenha de vascaíno para vascaíno. No próximo domingo, um encontro que promete sacudir o Campeonato Brasileiro vai tomar conta do Parque do Sabiá, em Uberlândia. Às 18h30, Vasco e Cruzeiro entrarão em campo não apenas para disputar 3 pontos, mas para definir o rumo de suas temporadas. De um lado, a tradição e a garra do Cruz Maltino. Do outro, a experiência e a estabilidade da Raposa. Ambos com 7 pontos na tabela, mas com caminhos e desafios diferentes. A emoção já começa antes do apito inicial. A partida é pela 6ª rodada, mas o clima é de decisão. O Cruzeiro ocupa a 7ª posição graças ao seu saldo de gols, enquanto o Vasco vem logo atrás, em 8º, com olhos fixos no topo da tabela e um desejo ardente de voltar a vencer. O técnico Fábio Carille, conhecido por sua inteligência tática, pode ter uma carta na manga para este duelo. O zagueiro Maurício Lemos, após dias de incerteza, deve ser reavaliado e pode retornar ao time titular. Sua presença, caso confirmada, traz segurança à defesa e experiência em jogos decisivos. A possibilidade de Maurício Lemos assumir a vaga de Lucas Freitas não é mera mudança de peças. Trata-se de uma aposta na solidez defensiva numa partida que pode ser definida nos detalhes. E todo detalhe conta quando os times estão tão parelhos. No meio-campo, uma incógnita intriga a torcida e a comissão técnica, Tchê. Afastado por motivos pessoais, o volante ainda não tem presença garantida. Sua ausência ou possível retorno será um dos pontos de maior expectativa até a hora do jogo. Se voltar, Tchê deve começar no banco, mas sabe-se que em jogos como este, heróis podem surgir de onde menos se espera. Sua entrada, mesmo que tardia, pode mudar o rumo da partida. O Vasco carrega o peso de 3 jogos sem saber o que é vencer. A última apresentação foi um empate sem gols contra o Lanús, em São Januário, pela Sul-Americana, um resultado que deixou um gosto amargo na boca dos torcedores. Antes disso, uma derrota dolorosa para o Ceará por 2-1, e um empate sem brilho com o Flamengo no Clássico no Maracanã. Essa sequência coloca pressão sobre o elenco, que precisa responder com raça e eficiência. A partida contra o Cruzeiro, portanto, é mais do que um jogo, é uma oportunidade de mudança de rumo. Uma vitória pode ser o início de uma reação, de uma nova fase para um time que sabe o que é superar adversidades. E como se não bastasse a importância do confronto, o Vasco terá um desafio adicional, uma sequência árdua de jogos fora de casa. Dos próximos 5 compromissos, apenas um será em São Januário. Jogar longe da torcida é um teste de resiliência. E o grupo sabe que precisa encontrar forças internas para suportar a pressão, o desgaste das viagens e a dificuldade dos adversários. O jogo de domingo, então, vai além dos 3 pontos. É um termômetro do futuro, uma avaliação de quem está pronto para lutar no topo da tabela e quem pode ficar pelo caminho. A torcida, apaixonada e fiel, sabe o que está em jogo. E mesmo à distância, vai empurrar o time com todas as forças. Em Uberlândia, o Vasco terá que mostrar sua alma. Domingo será um dia de escolhas, de superação e de emoção. Quem sairá vitorioso? A resposta será dada no gramado. E você não vai querer perder esse capítulo inesquecível do campeonato. Antes de seguirmos com o vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para se manter informado todos os dias com as últimas notícias do nosso Vasco. A venda da SAF do Vasco da Gama para Evangelos Marinakis é um dos maiores marcos da história recente do futebol brasileiro. Com a assinatura desse contrato, o clube carioca se prepara para uma nova fase, repleta de desafios e expectativas. Marinakis, um empresário grego com vasto império no setor de transporte marítimo e no futebol europeu, já demonstrou grande interesse em clubes de renome, como o Olympiacos e o Nottingham Forest, e agora dirige seus olhos para o Brasil, onde promete transformar o Vasco da Gama. Por trás de sua decisão está um olhar estratégico e visionário.
Marinakis traz consigo uma experiência única que une o mundo dos negócios à paixão pelo futebol. A sua trajetória como presidente do Olympiacos, onde conquistou títulos e reconstruiu a equipe, é uma das principais credenciais que o tornam um nome respeitado no cenário esportivo global. Agora, com o Vasco, ele visa aplicar os mesmos métodos de sucesso que o tornaram um empresário de influência no esporte europeu. A transição de poder do Vasco para Marinakis também tem gerado uma série de especulações sobre o futuro do clube. Muitos questionam as intenções do magnata grego. Será ele um investidor à procura de retorno financeiro ou um apaixonado pelo futebol que deseja devolver ao Vasco o brilho de outros tempos? Os torcedores, ávidos por resultados, esperam que a venda da SAI seja o pontapé inicial para uma revolução que coloque o time carioca de volta à elite do futebol brasileiro. A história recente do Vasco da Gama, marcada por altos e baixos, gerou um cenário propício para que um investidor com o poder financeiro de Marinakis se envolvesse. O clube tem enfrentado dificuldades financeiras e administrativas, o que dificultou a conquista de títulos e a manutenção de um elenco competitivo. A chegada do grego pode representar não apenas uma injeção de recursos, mas também uma gestão mais profissional e eficiente, capaz de lidar com a pressão de um time de grande porte. É importante lembrar que Marinakis não é estranho à controvérsia. Seu nome está envolvido em algumas disputas no mundo do futebol, incluindo acusações de manipulação de jogos, embora ele tenha sido absolvido em todos os casos. Mesmo assim, seu envolvimento no futebol de elite, especialmente com o Olympiacos, dá a ele uma visibilidade que, para o Vasco, é uma vantagem importante. Esse novo projeto, portanto, pode ser uma mistura de ambição e ambiguidade. No entanto, o que mais intriga é a personalidade de Marinakis, que, embora seja uma figura discreta, demonstra uma vontade de mudar radicalmente a história de seus clubes. Sua abordagem estratégica para clubes que comandou pode sugerir que o Vasco será gerido com a mesma lógica, sucesso financeiro e esportivo atrelados à implementação de um modelo de gestão de ponta. Essa visão, se bem executada, poderá devolver ao Vasco da Gama a estabilidade que o clube tanto almeja. Para os torcedores, a venda da SAD representa uma possibilidade de renovação. O Vasco sempre foi um clube querido, com uma enorme torcida e uma história rica, mas as últimas décadas não foram generosas com o time em termos de títulos e conquistas. A esperança é que o novo dono, com sua experiência no futebol europeu, consiga oferecer ao clube as ferramentas necessárias para reverter esse cenário. Antes de seguirmos com o vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para se manter informado todos os dias com as últimas notícias do nosso Vasco. O mercado de futebol brasileiro, aliás, tem se mostrado cada vez mais atraente para investidores estrangeiros. A possibilidade de lucro e a visibilidade que os clubes podem oferecer no cenário internacional são fatores que pesam a favor de quem deseja fazer parte desse ecossistema. Marinakis, portanto, se insere nesse contexto como um dos principais nomes a investir no Brasil, algo que pode representar uma mudança de paradigma para clubes tradicionais, como o Vasco. Mas, como toda grande transformação, essa mudança exigirá tempo e paciência. A torcida vascaína, que sonha com a volta aos tempos de glória, deverá aguardar o desenrolar dos próximos meses para ver se a visão de Marinakis para o clube realmente se concretiza. A venda da SAF é apenas o começo de uma nova jornada, e o futuro do Vasco pode ser tão grandioso quanto o de seus maiores rivais, desde que a gestão seja bem feita. Marinakis, por sua vez, não é um novato no ramo de investimentos esportivos. Seu envolvimento com clubes como Olympiacos e Nottingham Forest, além de sua influência no setor de mídia e transporte marítimo, faz dele uma figura de peso no universo dos negócios. Ele chegou ao Brasil com a promessa de transformar o Vasco em uma potência, e agora os olhos do futebol nacional estão voltados para o que ele fará a seguir. Ao longo de sua trajetória, Marinakis também soube alavancar o valor de seus clubes com projetos de infraestrutura, como a modernização de estádios e a contratação de grandes nomes. A expectativa, agora, é que ele possa aplicar as mesmas estratégias no Vasco, proporcionando um ambiente mais profissional e competitivo para o time. Isso inclui não apenas um aumento no nível dos jogadores, mas também o fortalecimento das divisões de base e o melhor aproveitamento da estrutura do clube. O apoio financeiro de Marinakis também pode ser a chave para que o Vasco alcance seus objetivos de curto e longo prazo.
A dívida histórica do clube, que tanto afetou sua saúde financeira, pode ser reduzida com uma gestão mais eficiente e recursos bem direcionados. Além disso, a capacidade de atrair patrocinadores e parcerias comerciais será certamente ampliada, criando uma nova dinâmica para o clube carioca. Ainda assim, é importante que a nova gestão do Vasco entenda a alma do clube e de seus torcedores. O sucesso no futebol vai muito além de números e estratégias de mercado. A paixão, a história e a tradição de um time são fatores fundamentais para o seu sucesso. Marinakis, ao assumir o controle da SAF, precisa não apenas ser um bom gestor, mas também um líder que saiba dialogar com o coração dos vascaínos. Com isso, a venda da SAF para Marinakis não é apenas uma negociação financeira. Ela é, acima de tudo, uma promessa de mudança. E, como toda promessa, o futuro dirá se o magnata grego será capaz de transformar o Vasco da Gama em um time vencedor novamente. O futebol, afinal, é imprevisível, mas uma coisa é certa: os próximos capítulos dessa história estarão repletos de emoção, e os torcedores do Vasco estarão atentos a cada passo dessa nova jornada. Falamos das últimas notícias do Clube de Regata Vasco da Gama todos os dias. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Participe também nos comentários e deixe a sua opinião para fazermos a resenha de Vascaíno para Vascaíno. Até o próximo vídeo.